que esses filmes que a gente vem trabalhando, que a gente vem conversando, são filmes maravilhosos para a gente utilizar como inspiração para nossa, não é para a nossa vida pessoal, mas também que a gente pode utilizar nas nossas mentorias, nas nossas sessões de coaching, que a gente pode utilizar, não é, em sessões terapêuticas. E esse filme, de Porta em Porta, ele tem o que a mais, porque assim, ele não é um filme novo, ele não foi um filme lançado no circuito comercial. Não sei se você sabe disso. O de Porta em Porta ele foi produzido pela TNT, ó. Massa. Foi produzido pela TNT e foi. Boa noite, meu amor. E ele foi exclusivo, exatamente. Não teve essa produção babilonesca que grandes filmes existem, mas eles escolheram a dedo as pessoas que fizeram parte, não é? Tanto do roteiro, quanto também os atores né, que fizeram os personagens. E eles têm um detalhe técnico muito, muito legal, é que a gente acompanha o envelhecimento de todos os personagens. A trilha sonora também perfaz todo o roteiro, é maravilhoso. Mais uma vez, não é um filme comercial, tá? Mas é um filme para a gente utilizar para a nossa vida. É um filme maravilhoso. E eu utilizo ele em sala de aula. Eu já assisti como eu estava falando aqui, pessoal, antes de você entrar, você é uma pessoa muito especial para mim. Na verdade, a nossa conexão não aconteceu por acaso, né? A gente fala que a gente fez a formação em coach juntos e depois a gente se aproximou ainda mais. A gente não sabe o porquê, nem precisa procurar saber. A gente é meio doido, Juiz. E aí foi você que me estimulou a esse universo, o universo dos filmes. Né? Você fala muito para mim, Rafa, esse filme e tal. Eu sou muito dos livros. Eu sou apaixonada por leitura. Então, se você quer me ganhar, gente, já vou aqui anunciar. Se quer me ganhar, me dá um livro legal. Então, eu amo, amo, amo. E eu acredito que esse filme, Sérgio, ele nos traz a capacidade e a oportunidade de refletir muito sobre o que significa realmente essas relações, né? E tem tudo a ver com o nosso momento de hoje. Então, Exato. Foi um filme que também me trouxe a oportunidade de reviver um pouco o que eu passei com a minha avó. Né? A minha avó foi uma pessoa que me ensinou muito e ela também foi diagnosticada com Alzheimer, então a gente teve muita paciência, persistência, são duas palavras que eles falam muito no filme. Então isso também faz parte da minha vida, né? Então é uma oportunidade de vivenciar, né? Mesmo sem ter realmente passado por algumas situações, mas a gente trazer isso, como a gente diz, a gente aprende tanto com a vida, né, como com a vivência de outras pessoas, com filmes, enfim. É simplesmente a nossa oportunidade de refletir e evoluir um pouco em relação ao que significa as nossas relações, não só familiares, né, mas em amizade também. O que é que realmente a gente está construindo nas nossas amizades? Né? A amizade dele com a mãe dele é incrível. É incrível. Exato. Ô, Rafa, me diz uma coisa. Como é que você consegue definir? Define pra gente, Bill Potter. Meu Deus! Consegue definir? Gente, Bill Potter é o personagem central do filme, tá? Ele tem... O filme se baseia na história exatamente de Bill Potter. Bill, ele tem... O seu pai ele era vendedor de porta em porta, tá? Por isso é um filme de porta em porta. Só que Bill Potter, ele nasceu com deficiência. Ele tinha deficiência mental. E ele foi deficiência mental e paralisia. Tá? E aí o que acontece? E ele e a mãe, eles moraram juntos. Né? Até um longo tempo. E aí o que acontece? Bill, ele se viu na necessidade de ir para o trabalho. Né? De buscar emprego. De ir para o trabalho, não de buscar emprego, tá? E aí ele foi para uma agência e se colocou à disposição da agência. Só que aí já vem, né, Rafa, a questão dos preconceitos, muitas crenças do gestor. E o Bill disse logo assim, ó, você não tem nada a perder. Me dê a pior rota. Me dê a pior rota. Né? Porque o que é que você vai perder? Você consegue definir Bill Potter?
Serginho, definição realmente única, eu não consigo definir. Na verdade, o que eu vi de mais interessante é que ele, em nenhum momento, ele foi educado e construído com limites, né? Mesmo que ele tivesse os próprios limites, ele tinha muito conhecimento realista, na verdade, mas em nenhum momento a mãe dele super protegeu ou falou que ele não ia conseguir algo. Pelo contrário, sempre estimulava ele para que ele se percebesse como alguém útil ou como alguém que realmente pudesse fazer o que quisesse fazer, né? Então, ele construiu as decisões dele para o que ele realmente gostaria de fazer, não por imposição de ninguém, nem por estímulo e nem simplesmente pela visão do que ele não tinha a oferecer, entre aspas, né? Muitas pessoas podiam chegar para ele e dizer assim, você é um deficiente, quem já viu um deficiente fazer isso? Então, quais são os limites que nós estamos dando ou que nós estamos fazendo outras pessoas acreditarem, sem simplesmente conhecer realmente quem é e quais são os próprios limites? Porque os limites, eles estão nas nossas crenças. A gente sabe muito disso, né? O nosso poder de julgar o outro antes mesmo de conhecer a capacidade do outro é incrível. É incrível. Então, isso para mim ficou muito claro. E quando ele recebeu uma opinião, né? Quando foi na hora que ele foi lá e o cara disse, você não tem condições de vender. Você não tem. Vai carregar uma mala muito pesada, vai fazer isso. E ele criou as próprias estratégias, porque ele tinha a mãe dele para dar esse auxílio. Mas em nenhum momento ele percebeu que ele poderia ser inútil, vamos dizer assim. Pelo contrário, ele sempre quis ser útil. Né? Então, isso a gente traz uma reflexão para a nossa vida. Quantas pessoas nós estamos hoje nos relacionando e a gente está falando que aquela pessoa ali ela não vai conseguir isso e aquilo, simplesmente por um julgamento do que realmente aconteceu na nossa vida. Porque os nossos medos a gente reflete, né? Então não vai lá não, porque lá eu já fui e não é legal. E aí você para de estar, só tem aquele lugar ali, só tem aquela forma, só tem aquele jeito. Então, me dê o pior, que eu vou mostrar para você que, mesmo sendo a pior rota, eu vou conseguir um grande diferencial dele, viu, Serginho? Que é uma definição que, para mim, ficou muito clara, é a visão humana. Da mesma forma que ele foi construído como um humano, ele conseguiu entrar na casa das pessoas também se relacionando com outros humanos. Né? Então, ele impactou no relacionamento dos vizinhos, ele impactou na vida de muitas pessoas, simplesmente procurando a necessidade, né? Investigando a necessidade das pessoas. Isso é a nossa venda, né? Eu não sei, eu digo, gente, eu não sei convencer ninguém a me comprar. Não sei. Eu acho que as pessoas só compram aquilo que realmente ela vê importância, né? E que ela vê que vai ser útil e necessário para ela. Então, isso para mim também ficou muito claro. Eu fiquei apaixonada, não só pelo ser humano que foi construído, mas também com os ensinamentos que ele pôde nos trazer, né? Ele tinha todas as deficiências. E a gente vive muito isso, né, Serginho? Com os nossos surdos, né? Os nossos alunos que nos ensinam todos os dias. Então, aquele evento que eu fui com o Tony foi incrível. O Bruno chegou para mim para dizer, você me inspira muito. E eu digo a ele, o cara ele se formou em educação física, sem entender nada que estava sendo falado pelo professor, porque na época dele não tinha nenhum tipo de intérprete. Ele ia para casa e estudava. Então, quem é que realmente está construindo os limites, né? Pois é. Aí, Rafa, a gente ontem, na minha live, eu conversei um pouquinho sobre crenças limitantes, né? E foi assim, foi massa, foi muito bacana, tá? E aí eu me preparando hoje para estar aqui contigo, né, eu fiquei pensando, caramba, não é? Será que eu vejo, sabe, Rafa, que cada um de nós, eu, você, o Tony que está aqui, um beijo, Tony, dá um beijo na Dona Penha, sua mãe, tá bom? E aí eu vejo, tá, que cada um da gente pode sim ter um pouco de Bill Potter dentro da gente, sabe? E aí eu comecei a pensar, poxa, será que a gente deixa, né, que as nossas crenças limitantes sejam maiores do que os nossos Bill Potter? Não é? Fala um pouquinho pra gente. Porque o Bill ele tinha umas virtudes, umas crenças impulsionadoras. É diferente das crenças limitantes. Crenças impulsionadoras são diferentes.
porque elas estão ali conectadas com as nossas mais belas virtudes, né? Mas as crenças limitantes impossibilitam a gente a agir, né? Fala um pouquinho pela tua experiência de coach, né? Como a gente coloca isso numa balança, nesse contraponto e permite que o nosso Bill Potter nos conduza para a Fantástico. nossa... É o que eu mais amo trabalhar, na verdade, né? Então, a Uhum. primeira pergunta que eu sempre faço em relação a crenças limitantes, quando as pessoas chegam para mim, ai, Rafa, eu não consigo fazer isso, eu disse, tá, vem cá. Você realmente vivenciou e percebeu que você não tem capacidade? Ou muitas vezes você pensa de uma forma mais tranquila, para que você não tenha esforços, grandes esforços a colocar nesse caminho, ou alguém te falou que você não é capaz? Então, muitas vezes, essas crenças elas são construídas de várias formas, e eu conversei até na live, Estela está aqui, Estela Nascimento, meu amor, live incrível dela ontem com a psicóloga. Então, foi justamente essa pergunta que eu mandei para ela lá. Então, de que forma nós podemos realmente construir aquele ser humano que nós sempre sonhamos em ser? Né? E a gente vê que muitas pessoas interferem nessa construção, que são as nossas crenças, em relação à vivência dele. Né? Quem foi que realmente nos estimulou a construir algo que seja efetivo, que seja satisfatório para nós? Né? Quem foi que nos ensinou em algum momento que nós merecemos ser felizes? Porque em alguns momentos a gente vê, olha, trabalho é sacrifício, né? Você tem que sofrer para você conseguir alguma coisa. Então, são verdades de outras pessoas, baseadas em vivência de outras pessoas, e que mesmo sem a gente viver, a gente está acreditando. Isso faz com que o nosso processo ele também seja interferido pela verdade de outras pessoas. E aí, a primeira coisa que eu faço com os meus clientes é justamente isso. É voltar a atenção para você, para realmente construir aquilo que você acredita que merece ser. Né? Que você acredita que realmente você é. Independente do comparativo. Eu falo sempre, gente, quando você encontrar uma potencialidade, né, uma força de caráter, ou outras pessoas falam de, enfim, várias características positivas, quando você encontrar, em nenhum momento você pense nela como comparativo com outra pessoa. Porque não existe melhor e pior. Não existe uma pessoa que tem, uma pessoa fala muito bem. Não, mas outra pessoa fala melhor do que ela. Cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu método. Então, essa nossa tendência de se comparar também exacerba essas crenças que nos limitam. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai buscar no nosso interior as nossas características positivas que podem realmente alavancar, a gente tem interferência de outras pessoas. E acho que no filme, ele teve um grande diferencial de não ter essa convivência tão forte social. Né? A pessoa que ele mais convivia era uma pessoa que impulsionava ele a todo momento. Né? Que fazia com que ele construísse fortaleza dentro dele. Então, a partir do momento que você percebe que você é capaz de decidir, que você acredita que as suas decisões elas têm um impacto na sua vida, eu falo para todo mundo, agora a responsabilidade é sua. Tem uma cliente minha que entrou em contato comigo hoje que eu achei incrível. Ela disse assim, Rafa, eu quero acabar com o meu relacionamento porque eu percebo que ele não me ajuda, que mas eu estou esperando uma posição dele. Aí eu disse, como assim? As decisões que têm um impacto na minha vida, quem merece tomar essas decisões sou eu. E aí a gente vai falar de algumas crenças que podem estar relacionadas a essa imparcialidade, né? Essa impotência de realmente decidir algo, que aí é mais profundo. Mas eu falo sempre, Serginho, que as pessoas que a gente mais convive também influenciam na formação das nossas crenças, né? É por isso que a gente se chama de louco, porque muitas vezes quando a gente cria um projeto, quando a gente fala em algo grande que vai acontecer, em nenhum momento a gente bota o pé no freio primeiro. Não. A gente coloca muita energia, vai dar certo, vamos lá, vai lá, acredita, faz assim, vamos pensar tal. E depois a gente vai analisar de que forma a gente vai exercer, enfim, quais são as ações, e a gente vai organizando. Porque é justamente nesse início do despertar que essas pessoas são poldadas. Né? A gente não foi estimulado a acreditar, a gente foi estimulado a desconfiar.
a gente foi estimulado a recuar. Porque assim a gente se protege. Exatamente. A gente, parece, eu não sei se você vai concordar, se o pessoal vai concordar com a gente, e quem concorda bota o legalzinho, também quem discorda coloca, né? E aí a gente vai interagindo aqui, que eu, você, não é? A gente recebeu uma educação muito castradora, não é? Ou seja, é educação pelo não. Não pode, não pode andar descalço que vai gripar, não pode jogar bola na lama porque vai fazer isso, não pode fazer isso, não faça. E a gente foi criado exatamente com o não, como se o não fizesse a grande parte da nossa vida. E aí hoje, depois de um certo tempo, a gente fica com aquele receio, não é, de dar o próximo passo, porque, opa, peraí, será que pode, será que não pode? E na verdade, eu digo sempre, né? Não é que você não possa fazer, tá? Você precisa entender, né? E de qualquer forma a gente tem os merecimentos. Por exemplo, o Bill Potter, ou ele pegava aquela pastinha e saía para vender, ou ele ia ficar em casa, né? Ou ele ia ficar em casa. Então ele tinha uma escolha. E a gente também tem as nossas escolhas. E o problema é que a gente deixa que as nossas crenças fiquem bem mais superior do que as nossas escolhas. Que bom que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Agora, detalhe, é nosso. O meu livre-arbítrio não é da Rafaela. A Rafa só faz aquilo que ela quiser e eu só permito que o externo invada a minha escolha, tá bom? Se eu quiser. E o problema disso tudo, Rafa, é quando eu permito e aí eu começo a me castrar com a energia e com as sensações externas e aí eu começo a pensar, caramba, eu sou uma merda, caramba, eu não vou conseguir vender. Na verdade, não é que você não consiga, não é que você seja um merda, não é que você não vai conseguir vender, não é isso. É porque você precisa melhorar em algum ponto. Então, quando a gente fica preso nas nossas crenças, e é uma das coisas que o Bill ensina pra gente não ficar, como você falou, não é? Que a gente precisa se reerguer. Né? Porque a gente tem uma escolha. Ou vai, é como um outro filme legal, né? Matrix. Né? O Morfeu tem aqui dois comprimidos. Né? Um comprimido azul, um comprimido vermelho. Um comprimido vai te dar o poder, o outro comprimido vai deixar você do jeito que você é. Qual a sua escolha? Então, ou seja, eu sou o decisor, eu sou o construtor de que tudo pode dar forma. Tudo vai depender de mim. Então, se tudo depender de mim, velho, o que você está esperando? Faz. Arrasou! Ouve esse finalzinho, Sérgio! Ainda bem que são os seus ouvidos que estão mais próximos da sua boca, não o meu, né? Nem o de ninguém aqui. Então, pois é. Eu falo isso constantemente. A Aline Marroquim está aqui. Foi uma cliente minha que hoje está morando no Canadá, fez uma homenagem incrível para mim semana passada. Eu acordei já emocionada. Então, é justamente isso. Com a Aline também a gente trabalhou essa parte da crença, né? Muitas vezes essa desconfiança do realmente dar certo, não vai dar certo, é porque a gente não vivenciou e a gente tem medo daquilo que ninguém desbravou ainda, né? Então, os nossos sonhos realmente não faz sentido para ninguém. As nossas vontades realmente não têm alinhamento positivo com a de ninguém. Somos nós que merecemos alinhar o que realmente tem uma congruência com o que eu acredito. Né? Então, quem é Sérgio Oscioli, quem é Rafa Portela para dizer o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não é, para cada um aqui? Não é. Né? A tem muito disso. Então, uma das coisas que eu também faço com muita efetividade e faço constantemente é fazer com que os meus clientes, os meus amigos também, porque depois de cliente todos viram amigos, né? E eu ajudo com áudio, seja lá o que for, não é sessão, mas a gente ajuda de alguma forma. É fazer com que a gente nos perceba de forma positiva. Né? Isso é psicologia positiva pura. Nós fomos educados a sempre olhar muito mais para os nossos defeitos, para as nossas impotências, para as nossas incapacidades. E ninguém nos ensinou que faz bem nos elogiar, faz bem nos olhar de forma positiva, faz bem acreditar que eu posso sim fazer um diferencial, que eu sou um diferencial, na verdade. Então, cada dia fazer algo por mim, né? A mãe do Bill sempre estava à disposição a
a realizar as felicidades dele, né? O que ele gostaria de comer, o que ele... Enfim, então fez um terno para ele, né? Fez tudo certinho, enfim, o primeiro terno dele para ele trabalhar. Então existia um cuidado. E a gente fala que ali, para mim, ensina mais do autocuidado do que do cuidado da mãe dele com ele. Porque muitas vezes ele está impossibilitado de fazer aquilo, mas trouxe essa relação de que realmente, e ele soube ter uma reciprocidade incrível pela mãe dele, né? Uhum. Então ele soube desenvolver. E essas crenças têm muito disso, né, Serginho? A nossa construção, a nossa educação, como você falou, a nossa educação foi castradora mesmo. Né? E tantas pessoas também viveram essa educação. Mas a partir do momento que eu acredito, que eu sei que eu posso decidir pela minha vida, silencia e segue. Simples. Uhum. Uhum. Sabe o que é, Rafa? Assim, eu vejo que tem muita gente que fala sobre, por exemplo, a Gabi, né? A Gabi é uma querida aluna, ela faz o curso de Direito, é minha mentora no projeto de mentoria, tá? Adoro o trabalho dela, é uma menina que tem, assim, tem um futuro brilhante, tá? Mas ela só tem esse futuro brilhante porque ela faz acontecer agora. Ela não fica conectada no futuro. Então é isso que, o primeiro, fica uma dica para todo mundo que está aqui nos assistindo. Vamos deixar de loucura de ficar conectado em futuro, velho. Tá? Eu não preciso estar conectado no futuro. O futuro eu não sei se vai dar certo ou não. Eu só preciso me planejar. Tá? Mas a minha conexão tem que ser com agora. E aí fica já essa dica, né? Vamos se conectar no agora, no presente. Tá? Voltando um pouquinho. Pegando essa tua fala, né? Que o filme de Porta em Porta, por mais que ele fale muito de venda, né? Do marketing, de marketing e tudo, mas tem uma contextualização afetiva muito grande, não é? Não é? Entre o Bill e a sua mãe. E o legal disso tudo, e que esse afeto não só fica neles dois, fica em outros personagens, porque o Bill ele consegue, não é? Ele faz aquele elo, né? Com a sua simplicidade, com a sua forma, ele consegue conduzir até intrigas entre os vizinhos, entre os relacionamentos, e que é fantástico. Aí fica também mais uma reflexão para essa noite, né? Quantas vezes a gente não se permitiu acolher ou ajudar alguém? E a gente não precisa ajudar, a gente não precisa acolher, a gente não precisa ajudar com algo material. Porque a gente aí fica pensando, meu Deus, eu não tenho pão, eu não tenho comida, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro. Eu vou nada dar dinheiro porque eu não sei o que é que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro. Gente, para a gente doar doar o que é nosso, o que é o nosso, não precisa ser material. Se você fechar um pouquinho o olho, não é? Fazer uma oração, fazer uma prece, emanar amor, paz e bem para aquela pessoa, pronto. Você doou o teu tempo, a tua energia para levar amor para aquela pessoa. Não é? Então a gente não precisa verdadeiramente se doar de forma material. E Bill fazia isso de uma forma fantástica, né? De uma forma simples. Não é? Ele conduzia, né? Ele mediava os conflitos até com sorriso. Até com sorriso, com o jeitinho dele. Muito, muito massa. Fica uma grande dica dessas crenças que favorecem o nosso crescimento. Né? Vamos esquecer um pouquinho do que nos limita e vamos começar a progredir com aquilo que nós estamos dispostos a crescer. Eu fiz, antes de conversar contigo, Rafa, eu entrei um pouquinho na aula do Tony, foi massa, tinha lá uma galera lá com ele, e eu fiz uma dinâmica com eles, né? Que foi bem bacana. E no final de tudo, o que eu disse para eles foi o seguinte, e que cabe agora a gente conversar um pouquinho, tá? O Bill, por exemplo, se vocês, quando eu pedi a Rafa para descrever Bill Potter, tem várias habilidades, são várias coisas que Bill Potter faz. Se eu pedir para Rafa, descreva um pouquinho Rafa Portela, meu Deus, ela vai passar a noite escrevendo. E se vocês pudessem agora pegar uma folha em branco e começar a descrever suas principais habilidades, sem julgamento, começa a descrever. Agora, depois que você descrever isso tudo, faz só um exercício, tá? De que forma você pode deixar essas habilidades, né, de forma mais criativa. De que forma você pode promover, não é, uma mentalidade positiva a favor dessas habilidades. As habilidades elas podem não mudar, mas a sua mentalidade positiva diante delas é que vai fazer você crescer como pessoa, como profissional. E isso fica uma dica, porque o Bill Potter conduziu isso muito bem. Aí, Rafa Portela, se prepare.
porque eu quero te perguntar uma coisa. Diante disso tudo, tá? Como é que Bill, como é que a gente pode administrar, diante de tantos conflitos, paciência e persistência? Que foi algo que a gente aprendeu no filme De Porta em Porta. Como administrar paciência e persistência? Eita, Lelê! Sérgio, para mim é muito claro isso, né? A gente fica brincando porque é um momento para a gente se falar, para a gente voltar essa atenção para o que realmente faz sentido e o que realmente nós acreditamos. Então, se eu acredito fielmente no que eu represento, que foi o que você acabou de falar, a paciência e a persistência, ela vai ser conduzida, ela vai ser aprendida, ela vai ser aplicada com muito mais praticidade. Então, muitas coisas que eu percebi no filme e eu trago também para a minha realidade é a paciência e a persistência quando você tem um alinhamento muito forte de quem você é e o que você quer. Então, se torna mais simples, mais prático a gente conseguir aplicar esses dois ensinamentos do filme. Então, para mim, quando a mãe dele fala sobre isso, né, paciência e persistência, é simplesmente porque ela construiu um ser humano realmente amoroso demais. Né? Um ser humano humano. Então, em algum momento, iria sim chegar a hora dele de mostrar para o mundo o real valor que ele tinha. Então, ele não conseguia fazer algumas coisas, de carregar peso, enfim, mas a gente merece conhecer o ser humano como um todo. Não só apenas com aquela percepção que a gente está acostumado a olhar, né? Então, o outro fala bem, o outro vende bem, o outro... aquelas verdades que são generalistas. Então, para mim, quando ela fala de paciência e persistência, é muito isso. É simplesmente fortalecendo o caminho dele, que iria chegar, sim, o momento dele, e que ele iria dar aquele máximo que ele tinha, porque ela acreditava muito nele, e ele acreditava muito nele. Até em alguns momentos, quando alguém criticava ele e tal, brincava com ele, para ele era como se... o que é isso que está acontecendo, né? Ele não conseguia entender aquela realidade, e aquele mundo, e aquele tipo de estímulo, porque ele nunca viveu aquilo. Ele sempre viveu baseado em muito amor. Então, a paciência e a persistência, para mim, ela só consegue ser realmente vivida quando você tem esse alinhamento muito bem verdadeiro e muito fácil de ser visível, né? Quando você consegue aprofundar essa percepção. Para mim, se torna mais fácil. Então, eu digo que nada, né? Tudo é muito simples, não é fácil. E viver nesse mundo que vive tão louco, a gente fala que hoje as pessoas elas estão sendo obrigadas agora nesse momento a viver um pouco e dar importância ao autoconhecimento. A gente está vivendo muito hoje o nosso momento, né? Nos observando, nos fazendo entender. Então, esse momento também é super importante para a gente utilizar dessa forma. Legal, massa. E aí vem o filme, né? O filme assim, de porta em porta. Né? De porta em porta. E a vida toda, não é? Chile tá falando, olha o que Chile falou. Quando sentimos lindo, quanto sentimento lindo você coloca em seu bate-papo, Sérgio, o mundo precisa disso. Ô, Chile, obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Que massa. Valeu, Chile. Então, olha só, o filme é de porta em porta, não é? Então, eu hoje, eu me permiti fazer uma meditação, me entreguei mesmo a uma meditação, sabe, Rafa? E foi muito massa. E aí, quando eu parei aqui para me organizar, depois da aula, para ficar aqui com você, me veio um estadozinho, peraí, de porta em porta. Quantas... Você já parou, Rafa? E aí a Shirley, a Inês, que está aqui, um beijo. Né? Minha mãe está por aqui, mãe, te amo, tá? Quantas portas a gente bateu na nossa vida? Quantas portas a gente teve a permissão de entrar? E quantas portas a gente não teve essa permissão? Então, assim, Rafa, conta da tua experiência, tá certo? Como a gente tem que lidar com essas, não é? De porta em porta. Tua experiência de coach, mentora, não é? As portas.
Eu estou há 4 anos, né, nessa busca. Na verdade, não é nada muito fácil. Eu digo que tudo é muito simples. Só que quando a gente se permite mudar, a gente observa que poucas pessoas também estão nesse mesmo caminho. E acredito que algumas portas, para mim, foram fechadas pela não permissão das pessoas em relação ao entendimento da seriedade que a gente está oferecendo com o nosso trabalho, né? E em nenhum momento, Sérgio, eu sempre tive muita esperança, na verdade, eu sempre fui muito chatinha em relação ao que eu faço ou fazer, né? Desde a época de formação em educação física, se eu só atuei como personal depois que eu tinha uma pós-graduação. Então, também foi assim com o coach, né? A gente tem o quê? 5 anos de formado? Por aí. 4, 5 anos por aí. Então, eu só comecei a atuar com coach depois de 1 ano, de muito estudo, que eu senti realmente firmeza para começar a atuar. E a gente vê que essas portas, muitas vezes, elas são fechadas. Em nenhum momento eu me desestimulei, porque eu acreditava muito em mim. Sempre acreditei em mim. Né? E aí a gente se perguntava, será que realmente, se fossem, todas as portas fossem abertas de uma forma bem tranquila, será que eu iria ter a força que eu tenho hoje? Será que eu iria persistir com tanta paciência? Será que eu iria estar no nível que eu estou hoje? Então, eu acredito que tudo na nossa vida acontece da melhor forma que tinha que ser. Então, com o Bill também aconteceu muito, né? Então, as portas que abriram para ele foram portas que realmente fizeram sentido. E eu acredito muito nisso. As portas que se fecham realmente eram as portas que mereciam ser fechadas. E as portas que se abrem realmente eram as portas que mereciam ser abertas. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, eu tenho muita dificuldade de me sentir triste por uma porta fechada. Eu acredito que as duas pessoas perderam a oportunidade de serem efetivas quando elas não se permitem entender e compreender os dois universos para que a gente crie uma parceria, uma oportunidade de fazer a diferença. Então, para mim é isso. É a gente entender, compreender e tornar consciente essas portas que estão sendo fechadas. Para que a gente não entenda que as portas fechadas são simplesmente uma afronta, né, para nós, para o que realmente nós representamos. Então, não coloca na mão do outro essa possibilidade de dizer quem realmente você é, a importância do seu trabalho, a importância do seu produto, no caso do Bill, né? Em nenhum momento ele levou isso como algo que significasse que ele não ia conseguir. Ele sempre tinha esperança na próxima porta. Legal, muito bom. De porta em porta eu vejo que é muito assim, é uma ligação que a gente tem com o outro, não é? E às vezes a gente espera muito do outro, não é? A gente coloca uma expectativa muito grande no outro sem saber se eu vou acolher a resposta que ele vai nos dar. Então eu vejo que de porta em porta ele mexe, né? Esse filme mexe com a gente e faz com que a gente se inspire na história de Bill Potter, exatamente para que a gente possa poder acolher mais, as nossas sensações para ir ajudar o outro. Porque o Bill pode vender tudo, ele vendia de tudo. Mas o que ele entregava não era o que as pessoas pagavam. O que ele entregava era muito mais do que o que as pessoas estavam comprando. Porque ninguém paga o que Bill Potter entrega. Né? É como se eu dissesse agora, olhando para a Rafaela. O que a Rafaela entrega é muito mais do que as pessoas estão investindo. Tá? Porque a gente, Bill Potter, Sérgio Accioli, Rafa Portela, a gente entrega muito mais do que isso tudo. E no final do filme, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Tá? Quando a empresa dele passa por uma reengenharia, naquela época tinha a reengenharia, né, da década de 80, né, findando década de 80, iniciando década de 90, acontecia as reengenharias, um processo de reengenharia que hoje nem se fala mais em reengenharia, tá? E aí a empresa precisou se adaptar à tecnologia, às vendas online. E aí o Bill Porter ficou, mas como assim? Como eu vou vender com a máquina? Eu vou me relacionar com a máquina? Né? E é bem bacana isso. E aí eu deixo também uma reflexão.
Por mais que a gente pense que a máquina vai estar conduzindo tudo na nossa vida, tá? Na verdade, a gente só permite que a máquina conduza a nossa vida se a gente começar a pensar que nós estamos como carta fora do baralho. Então, se a gente não buscar conhecimento, se a gente não buscar novas habilidades, se a gente não tiver mais atitudes congruentes, coerentes com o que o mercado está precisando, vamos ser, sim, substituídos por pessoas, por máquina, por qualquer pessoa. Porque a gente está se permitindo ser substituído. Agora, se a gente começar a trabalhar mais as nossas competências, não as competências técnicas, porque de técnica, não é? A gente vai... Tantos cursos estão acontecendo por aqui, né, em plena pandemia, tantos cursos. Agora, a gente precisa cada vez mais, não é? Entender mais das nossas competências, entender mais dos nossos pensamentos, dialogar mais com o nosso pensamento, porque o nosso pensamento nos derruba, quando a gente permite que ele nos derruba, não é? Então a gente precisa se conectar mais com as nossas competências comportamentais, porque elas são bem maiores do que nossas competências técnicas. Daniel Goleman fala isso, nos ensinou isso, né? 20% da gente, de nós profissionais, 20% é competência técnica, 80% é da competência comportamental. E a gente, olha só, a gente perde por não administrar os nossos comportamentos. E Bill Potter não quis isso. Quando ele se viu sentado de frente para uma máquina, ele pensou, peraí, como assim? Como é que vai ficar meus clientes? Quem vai cuidar dos meus clientes? E detalhe, ele não falava cliente, ele sabia o nome de cada um. Ele sabia o nome de cada um. E ele não se permitiu, cara. Pegou a pastinha dele, ó. Muito massa. E eu não queria deixar de falar isso, né? Sérgio, agora que eu percebi, você tá de verde, é, amigo? Verde? Tô. Eu também. Sincronicidade. Sincronicidade. Isso que você falou, para mim, é muito claro. O grande diferencial para mim do Bill é o que eu amo falar, é a sensibilidade. Né? É fazer com que as pessoas percebam a importância que elas têm. Não como compradores. Né? A gente olha para as outras pessoas, muitas vezes a gente está olhando para os nossos clientes como cifras. Né? A gente não tem essa possibilidade de olhar e perceber o que é que aquela pessoa está sentindo, a conversa do Bill quando ele ia vender, né? Ele se fazia presente no momento, ele fazia com que a pessoa entendesse a importância que ela tem no mundo, e aí depois ele conseguia vender. Então, naquele momento que ele tem aquela menina que ajuda ele e tal, e aí tem uma hora que ele está no restaurante, ela fala assim, você vai vender sabão em pó? Já faz parte dele, já faz parte da essência dele, é natural, é algo que já está intrínseco. Né? Então, essa sensibilidade, e aí falando de máquinas, a gente percebe muito isso. Será que a máquina realmente vai ter essa sensibilidade? Vai ter esse grande diferencial desse olhar humano, de realmente escutar e saber o que aquela pessoa, naquele momento, ela merece ouvir, ou simplesmente só ouvir? Né? Nós fomos ensinados a falar. Ninguém nos ensinou a ouvir. E o grande diferencial do mundo também era esse, né? Pois é, existe tanto curso de oratória, mas não tem de escutatória, né? Escutatória. Gatilhos mentais, né? Para que você seja mais efetivo na hora da venda, parará. E aí eu vejo muitas pessoas... Eu tive uma oportunidade de desfazer uma venda, no caso eu como cliente, semana passada. E aí o cara mandou uma mensagem assim, eu sabia que você não ia comprar porque você demorou muito. Cara, o cara falou horrores assim, eu parei. Eu disse, meu amor, olha, eu estou abrindo mão desse investimento porque eu estou fazendo outro investimento, uma formação de psicologia positiva. Que seria muito interessante se você se permitisse estudar um pouco da psicologia positiva. Cara, esse cara ficou louco, né? Mandou mensagem para mim depois, tal. Então, perceba o que realmente faz com que uma máquina possa substituir um ser humano desse. Qual a diferença que existe num ser humano para uma máquina? Então, vamos refletir sobre isso. Qual é o seu grande diferencial? O que é que realmente você faz que ninguém faz? Pois é. Tá? A gente se coloca, né? E Bill Potter não se permitiu isso. Bill Potter não se permitiu.
né? Mas a gente, é como se fosse assim, a casa do vizinho é melhor do que a nossa, né? O carro do vizinho é melhor do que o nosso. Aquele, né? Mas espera aí, gente. Mas o que é que a gente está fazendo? Pra, né? E não é falando, assim, de ter dinheiro por dinheiro, de ter mais por ter mais. Não, tá? Não é isso. Até porque a prosperidade, tá? Não é pecado. Não é pecado, tá certo? Mas é merecimento. Quanto eu estou buscando isso, né? E outra coisa, o quanto eu estou deixando de fazer também, né? Então, assim, a ida, e agora me fugiu mesmo o nome daquela moça que ajudou o Bill Potter, me fugiu mesmo o nome dela, tá? Para a vida dele, ela chegou exatamente naquele instante para ensiná-lo, né, a gerir, a ensiná-lo a se organizar, a se planejar, porque olha só, quantos de nós pensa que sabe alguma coisa e na verdade a gente está se afundando, né, por nossas crenças limitantes. Então a gente precisa, abre as suas portas para ser acolhida pelo bem. Então, se você está precisando, gente, não é pecado, não é feio pedir ajuda. Não é feio. E aí você vai se afundando, se afundando, se afundando, se afundando, e depois não sabe por quê. Né? Então, isso não é feio. Está precisando de ajuda? Tem Rafa Portela, tem Sérgio Acioli, tem tanta gente do bem que pode, tá? Te aconselhar, te ajudar, não é? Mas é só você querer, né? Às vezes, então a gente não vai. É como uma vez eu aprendi uma coisa, né? Eu não posso ajudar ninguém se eu não sei qual é a dor dele. Então, como é que eu vou bater uma porta se eu não sei quem é que vai, né? Para quem eu vou atender, para quem eu vou ajudar. Então, assim, não tenha medo, tá certo? Não tenha medo de falar para alguém do que você está sentindo, tá certo? Tenha medo do que pode acontecer se você não fizer. Serginho, o que você falou me trouxe uma lembrança que ficou muito forte para mim, no momento que o Bill realmente ele se distancia da oportunidade de evoluir, né? Então, acredito que toda a oportunidade que ele teve de realizar os próprios sonhos, de conseguir realmente ser efetivo na venda, de receber os prêmios e tal, e em algum momento eu também esqueci o nome dela, mil desculpas. E aí, no momento que ela fala assim, ó, eu te ajudei, ele se nega a receber ajuda, né? Quando ela fala da praticidade ou da oportunidade de evoluir em relação ao computador, ele também se nega. Então, quantas oportunidades nós estamos negando, né? Algumas pessoas dizem assim, ah, Rafa, não vou não fazer um processo de coach agora. E aí eu digo, tá, tudo bem, eu acho que o processo de coach ele tem que ser comprado, não vendido. Você tem que estar no seu momento ideal, você tem que perceber se realmente você está disposta a passar por esse processo. É um processo evolutivo, é um processo que realmente vai ser, vamos dizer assim, difícil, né? Você vai sentir algumas dores, você vai sentir desconforto. E essa permissão, ela tem que vir de você. E o Shirley, que o nome mostrava assim, dela, o nome dela, eu estava pesquisando aqui, viu, Rafa? Shirley. Shirley. Então, você também tem que estar nesse processo de aceitação, né? E eu acredito que é muito mais do que humildade isso. É você entender que você nunca vai chegar a um nível que você vai estar satisfeito. Se você chegou nesse nível de satisfação, cara, que está vivendo, né? A nossa vida é um eterno aprendizado, é uma eterna evolução. Nós merecemos sempre estar dispostos. E eu não gosto muito daquelas regras, sabe? Eu acho que não existem padrões nem regras a ser seguidas. Tem pessoas que dizem assim, ah, você tem que aprender alguma coisa diferente todos os dias. Não necessariamente. Você pode estar fazendo a mesma coisa com a visão diferenciada, você já aprendeu. Uhum. É que tem pessoas que estão se sacrificando para aprender a violão, não tem que aprender uma habilidade nova. Tá, você já aprendeu a lidar com as suas próprias habilidades? Desenvolver o que você já tem? Você está sempre buscando evoluir algo, ou seja, buscando algo que falta, sem simplesmente valorizar aquilo que você já tem. E um dos grandes diferenciais também que eu acho num processo bem feito do coach é justamente isso. É a gente resgatar essa percepção do que realmente já existe lá dentro.
e não querer desenvolver algo. Muitas vezes, para que desenvolver algo? Para que a gente vai desenvolver algo que a pessoa nem não sabe nem o que tem, eu vou desenvolver o que a mais? Então, trouxe muito isso para mim também no finalzinho, sabe? Eu disse assim, cara, ele podia ter tido várias respostas e vários resultados muito mais favoráveis na vida dele, se ele tivesse se permitido evoluir, né, aprender outras coisas. Enfim, é a realidade dele. Para ele já era uma grande realização ele ter superado todos aqueles desafios que muitas vezes muitas pessoas desacreditavam, né? É isso aí. Inês está falando a coisa massa aqui, né? Temos que aproveitar nossos talentos, senão acabamos perdendo. E se a gente não aproveitar nossos talentos, né, nossas habilidades, a gente fica fadado ao fracasso, Inês. O legal disso tudo é quando a gente sabe, não é? E que a gente deixa que as nossas habilidades, que os nossos talentos sejam aproveitados em nossas vidas. Não é? Quando a gente permite que isso aconteça. O problema, sabe, Inês, é quando a gente não permite. O problema é quando a gente não permite. Tá? Então, permita-se. Isso é legal. Tá? Beijo, Inês! Sérgio, eu estou apaixonada pela psicologia positiva. Eu li o livro Florescer, aquele que eu te mandei. E o que a Inês acabou de falar, para mim, é muito claro a minha paixão sobre essa área. É simplesmente baseado na nossa educação, a gente foi educado a olhar sempre para os nossos defeitos, né, para aqueles projetos que não deram certos, e aí a gente tem muito mais percepção negativa em relação à construção do que realmente nós somos, porque esses estímulos positivos, eles muitas vezes foram escassos, né, e aí a psicologia positiva traz essa percepção de que nós merecemos sim conhecer as nossas forças de caráter, o que nós temos de positivo. Nós merecemos fazer diariamente coisas que nos façam feliz, para que a satisfação ela seja algo que esteja mais presente na sua vida, né? Não só a gratidão, não só a percepção, mas a percepção da ação mesmo por você. Não existe ninguém que possa construir a sua felicidade se não for você. Né? E quantas pessoas estão sendo destruídas pela percepção do outro ou pela própria percepção de si? Porque não acreditam que merece essa felicidade. E a felicidade ela é construída pelas pequenas coisas. Eu posso acordar e eu posso beber um copo de água por mim. Posso acordar e tomar um banho de sol por mim. O autocuidado também traz essa percepção de que nós merecemos sim tornar constante esses sentimentos, esses pensamentos e sentimentos positivos dentro da nossa fisiologia também. Né? A gente libera um monte de prazer. E quando a gente se cobra, a gente se compara. Né, o comparativo com o outro sempre vai ser melhor. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Sempre. Eu estou olhando para a grama do vizinho, não estou olhando para a minha, não estou cuidando da minha. Então, cuidar de você e perceber que realmente você é um ser super diferenciado. Só você faz o que você faz da forma que você faz. Então, você merece se observar de uma forma mais leve, né, de uma forma mais efetiva, afetiva. Então, ninguém pode te amar muito mais do que você. Só você sabe o que você gosta. Só você sabe o que te atrai. Só você sabe o que te conforta. Ninguém te conhece mais do que você. Ah, eu tenho um casamento de 15 anos. Pode ter um casamento de 50. Então, nós merecemos fazer com que essas relações, na verdade, o eu com eu, né? Eu acho que é a relação mais forte que existe. E não trazer isso como egoísmo. Né? Nem como egocentrismo de você achar que você é a única pessoa do mundo. Não. É que se você estiver bem, você pode fazer o outro bem. Mas se eu não estiver bem, como é que eu vou fazer alguma coisa pelo outro? Verdade. E fazer isso de forma singela, né? De forma simples. Não é? Não fazer isso, vou fazer porque eu quero. E deixar o ego, né? Fazer isso porque eu sou bom. Quero fazer isso porque o outro vai sentir. Com certeza. Quando a gente faz, né? Quando a gente faz com amor, o outro sente, recebe o amor. Mas quando a gente está querendo algo, você sabe do que eu estou falando, né? Então o outro sente. As intenções, né? E aí... Oi? As intenções.
A gente percebe as Né? E aí, intenções. exato. Mas sabe, sabe de uma coisa, Rafa? Eu já levei tanta lapada, tanto coice, entendeu? De tanta gente. E quando eu vejo assim pessoas ainda fazendo, causando dores às outras pessoas, eu fico assim, meu Deus, até quando vão existir gente assim? Aí é isso que faz com que eu não. Isso é bom, tá? Porque eu sei que ainda existe gente do bem como eu, como tantos outros. Eu simplesmente agradeço, né? Quando ainda existem pessoas que querem dar coice, sabe? E aí infelizmente, eu recebo esses coices ainda hoje, porque assim, para que eu consiga perceber a maldade, eu tenho que receber a pancada, tá? Mas eu só tenho que agradecer. É como de aquela coisa, né? Ninguém vai receber uma topada que não leve a gente para trás. A topada sempre leva a gente para frente. Então a gente tem que aprender, de fato, né? O que é que isso trouxe de bom para a gente. Mas isso é uma pura verdade, sabe? A essência hoje do ser humano, ela está mudada. E quer que eu diga uma coisa, Rafa? O que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo, cada vez mais a gente vai estar focado muito mais no relacionamento. Quando a gente sair dessa pandemia, a gente já está vendo as mudanças das redes sociais, incrível isso, tá? Mas quando a gente sair dessa pandemia, eu tenho certeza que os relacionamentos, eles serão muito mais conectados pela essência do bem e do amor. Eu tenho certeza. Eu acredito muito. Eu acredito muito. Na verdade, essa pandemia está me ensinando pra caramba. Na verdade, todas as pessoas que se permitirem aprender, né? Ontem estava na live da Estela e teve uma seguidora dela que falou que não está aprendendo nada nessa pandemia. E aí, isso é natural, cada um com a sua forma. Na verdade, a gente só dá para o outro, Sérgio, aquilo que a gente tem, tá, amigo? Então, não se impressione, Exato. não, com coisas que você leva, porque as pessoas só estão dando aquilo que elas têm. E a gente fica impressionado muitas vezes, mas a gente não pode cobrar do outro aquilo que para a gente Uhum, é importante, para a gente é essencial. Não, uhum. né? Super É. simples. E aí, Eu vi, oi? eu vi um comentário, né, pegando esse gancho, eu vi um comentário do Tony aqui. Tá, o Tony fez um comentário, não o Tony professor que a gente conhece, um Tony que é aluno nosso, tá? Que um dia ele pensou em parar a faculdade. E depois ele se perguntou, parar por quê? E aí eu faço você refletir mais ainda. Sabe, Tony? Se você não realizar o seu mais lindo projeto, quem mais vai perder? Só fica essa reflexão. Sabe, Tony? Faz essa reflexão. Se você parar, quem mais vai perder se você não realizar esse seu lindo projeto? Beleza, velho? Fantástico! E outra coisa que eu falo pro Tony, tá? Isso faz parte da minha vida. Isso eu vivo até hoje, na verdade. Se você parar a faculdade, vão ter pessoas te julgando. Se você continuar a faculdade, vão ter pessoas te julgando. Então, trazer essa responsabilidade para o que realmente faz sentido para você é a grande reflexão que a gente traz hoje aqui nessa live também, né? É o grande ensinamento que eu tive na minha vida. Então, isso me conforta hoje quando eu percebo que as minhas decisões elas estão alinhadas e congruentes com aquilo que eu acredito. E aí, sempre terão pessoas que vão julgar, sempre terão pessoas que não vão te apoiar, sempre terão essas pessoas. Independente do que você faça. Hoje eu brinquei com meu pai, né? Porque eu fui botar o aparelho e meu pai disse, não sai de casa porque não pode e tal. Eu disse, pai, olha só, você quer que eu faça aquilo que você acredita que é legal? Então eu vou ser você. Eu não sou você. E aí ele olhou pra mim assim e ficou, como assim? Se você fizesse tudo que eu pedisse pra você fazer, tal, eu disse, realmente, se eu fizesse tudo que você pedisse pra eu fazer, eu não seria eu, seria você. Então isso pra mim é muito claro. Né? Vamos Uhum. que as pessoas entendam que cada um merece ser ajudado, sim, quando ele precisa, quando ele corre atrás dessa ajuda, né? Assim como nós estamos aqui para ajudar.
Mas que você entenda que em nenhum momento a gente vai falar o que você merece fazer ou deixar de fazer. Essa decisão é sua. Né? Quem vai conseguir persistir com essa decisão, quem vai viver baseado nessa decisão, é você. Perfeito. Né? Quem vai estar toda hora do teu lado, assim, ó, agarradinho, vamos lá, todo momento bom, momento ruim, é você com você. Então, será que eu mereço ser o meu melhor amigo ou o meu melhor inimigo? Seja assim, olha, nós arrasamos. Eu sou apaixonada, você sabe disso, né? Taini, com o maior respeito, viu, amiga? Você também sabe. Tá aqui ela, tá mandando um beijo. Maravilhosa.